crescimento, avanço, cada vez mais. Cada cadeira dessa vai ser multiplicada. Cada cantinho desse já tem o irmão já pronto para aqui. A gente declaramos assim, um movimento cada vez mais avançando, em nome de Jesus. Aquilo que você está plantando hoje vai ver o fruto amanhã, em nome de Jesus. Eita, chorei, clama, mama, sore, clama, machire, xerere, clama, mama, sore, clama, mama, sore. Oh, xere, cama, mama, sore, oh, xere, cama, mama, sore, cama, mama, sore, eu chorei, cama, mama, sore, chorei, cama, mama, sore, e cama, mama, sore, xere, cama, mama, xere, cama, mama. Oh, xerere, crama, mama, soro, xerere, mama, xerere, crama, soro, xerere, eu, xerere, crama, mama, xerere, oh, mama, xerere, crama, soro, xerere, crama, mama, oh, mama, soro. Prepara o terreno do teu coração. Prepara o terreno do teu coração para que a palavra dessa noite, que vai vir como uma boa semente, possa estar multiplicando, crescendo, avançando. Mais intensidade. Aleluia. O tempo é agora. Mais intensidade. Crescendo, construindo. Vamos construir. Um tempo de construção. Tempo de construção. Tempo de se render. Tempo de se entregar.
Uma nova estação. Vamos avançar nessa construção, nessa nova estação, que cada vez mais o que estamos plantando hoje vai ter frutos. Vai ter frutos. Oh, aleluia. 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 Você pode levantar as suas mãos bem alto. Você pode agradecer por esse dia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Nós estamos em festa, Senhor, pois aquele que está em ti é uma nova criação, uma nova criatura, Senhor. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor. Isso é um tempo de festa, amém? Você crê? Você veio celebrar ao Senhor? Então diga assim: esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Esse é o dia, então celebre. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei. Aconteceu, o impossível se render. Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está. Você é da fé? Então diga assim, ó: nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai. Diga para quem está ao seu lado, diga: nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos parar. Então celebre, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória e se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Por quê? Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar.
vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, de fé em fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou o quê? E prosperando no Senhor, de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai. Vou avançando, diga assim, ó. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, vou avançando. Nada vai nos parar. Vou avançando. Diga pra quem está ao seu lado, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Vou avançando de fé em fé. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Por quê? Vou avançando. Aleluia! Obrigado, Senhor. Nós vamos avançando e prosperando no Senhor. Porque nós somos um povo alegre. Obrigado, Senhor. Você pode erguer as suas mãos e adorar. Pois Ele é merecedor. Digno é o Senhor. Ora quando ela bastou. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai, nessa noite. Nós te bendizemos. Nós bendizemos o seu santo nome. Só quero bendizer teu nome. Aleluia. Eu só quero te adorar e mover teu coração e tudo te entregar. E tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te adorar. Então adora o Senhor nessa noite. E mover teu coração. E tudo te entregar. Pra teu prazer, Jesus, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, pra teu prazer, Senhor, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Diga isso pra Ele. Tu és digno. Só quero bem dizer. Só quero bem dizer. Oh, aleluia.
Eu só quero te adorar, Senhor, e mover teu coração e tudo te entregar para teu prazer, Senhor, para teu prazer. Tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno pra teu prazer. Pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, oh, tu és digno pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Diga isso ao Senhor nessa noite. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Vamos encher esse lugar. Oh, oh, oh. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Oh, aleluia. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só pra ti. Leva-nos além, Senhor. Leva além do que os nossos olhos podem ver, Senhor. Além do que os nossos ouvidos possam ouvir. Aleluia. Ore candalabastore candalabashure. Oh, obrigado, Senhor. Você pode ser mais intenso. Oh, papai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Deus Todo-Poderoso. Nossa confiança está em Ti. Nossa esperança está em Ti. Oh, todos os nossos planos, todos os nossos sonhos estão em Ti, Jesus. Na Tua presença
Na tua presença os medos se vão. Oh, na tua presença os temores se vão. Oh, na tua presença, Senhor, nosso lugar. Oh, tu és santo, santo. Espírito Santo. Tua presença, na tua presença, na tua presença. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Oh, deixa eu fluir esse rio. Rios de águas vivas estão fluindo nesse lugar. Oh, rios de águas vivas estão fluindo dentro de você. E aquilo que parecia impossível se torna possível. Basta você somente adorar. Oh, papai. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Tu como tu. Tu como Jesus. Só tu és. Levante suas mãos e diga isso. Só tu és santo. Oh, e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus. Para encerrar. Só tu és. Só tu és. Yeah. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus.
Você pode fluir um pouco mais, meu irmão. Deixa pra mamassou, tô Obrigado, Pai, por esses homens e mulheres que o Senhor tem confiado nessa igreja, Pai. Nós somos gratos, porque esse é o lugar onde o Senhor tem enviado homens e mulheres para um novo tempo, uma nova estação, para um tempo de crescimento, avanço, para um tempo de cada vez mais se render naquilo que o Senhor nos chamou a fazer nesse bairro. Pai, nós chamamos pelo Espírito homens e mulheres que estão nesse bairro, aonde a nossa voz está alcançando, onde essa placa, ela ilumina como um farol. Homens e mulheres sendo alcançados pela palavra da fé e o amor. Nós declaramos com ousadia, pessoas descendo por essas ruas, sendo atraídas pelo seu favor e a sua graça que está sobre esse lugar. Pessoas, Pai, que vão passar em frente a essa igreja e vão ser atraídas pela unção que está sobre esse lugar. Nós declaramos, Pai, sabedoria para administrar tudo aquilo que for colocado em nossas mãos. Cada vida que for confiada em nós nesse lugar, nós sendo ousados cada vez mais. Esse é um tempo onde o Senhor nos chamou para fazermos a diferença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque esse é um bairro próspero. Esse é um dos melhores bairros para se morar em Campina Grande. Nós declaramos grandes construções nesse lugar. Esse é um lugar de prosperidade. Esse é um lugar de avanço. É um lugar do sobrenatural. Nós cremos, Pai, nesse bairro sendo um bairro mais admirado, mais desejado de se habitar. Esse é um bairro que vai fluir de uma unção nova, um tempo novo nesse lugar. O Senhor atraindo grandes construtores para esse bairro, grandes empresas sendo atraídas para esse lugar. Nós declaramos emprego sobre cada um daqueles que necessitam. O Senhor abrindo portas de oportunidade nesse lugar. Uma mudança, uma transformação por causa da graça, por causa do favor, porque nós estamos nesse lugar, crendo, chamando a existência as coisas que não são. Vamos dar força nesse lugar. Obrigado, Pai, porque esse é um bairro abençoado. Obrigado, Espírito Santo. Fique livre em nosso meio.
Obrigado, Pai, porque nós cremos verdadeiramente que fomos chamados para um tempo como esse, nesse lugar. Somos gratos. Oh, aleluia. Você está com a sua Bíblia aí? Pode pegar ela. E nós vamos fazer uma declaração. Repete comigo aí. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Porque uma só palavra, vinda de Deus, pode mudar a minha vida e ministério para sempre. Você tem crido, meu irmão, no que você está declarando? Esse é um lugar de coisas grandes e novas que chegou para nossas vidas. Que você possa estar cada vez mais com essa consciência quando você chegar nesse lugar. Amém? Você pode sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Oh, aleluia. Sabe, irmão, nós estamos falando sobre santidade esse mês aqui nesse lugar. Como tem sido prazeroso ouvir tantas ministrações poderosas nesse lugar falando sobre esse assunto. E sabe, o Senhor tem feito tantas coisas nesses dias. Eu não sei se você tem tido como acompanhar. As ministrações também estão sendo colocadas no nosso canal do YouTube. Você pode ouvir as mensagens novamente. Quantas coisas preciosas têm sido liberadas falando sobre santidade nesse lugar. E hoje eu vou dar continuidade a esse assunto. Sabe, irmão, é um assunto grande que a gente pode passar aqui um bom tempo falando sobre ele. Mas, sabe, ele levou um tempo também fazendo que você vai sentar para ouvir a palavra, estudar, meditar sobre o assunto. Eu acho que eu fui mais enriquecido que vocês esses dias estudando sobre esse assunto, meditando, orando, buscando conhecimento do Senhor para liberar aquilo que Ele tem comunicado ao meu espírito. E sabe, a Onaí falou muito bem o que é santidade. Santidade bíblica é viver de uma forma que reflita o caráter de Deus no mundo, sendo diferente da lógica comum e do egoísmo da maldade. Temos vivido tempos, meu irmão, que pode ser que aí no mundo, santidade pode ser alguma coisa que as pessoas falam que está fora de moda. Mas sabe, por causa dessa palavra que nós temos vivenciado nesse lugar, por tudo aquilo que nós temos no contexto hoje de igreja, cada vez mais estar vivendo em santidade vai fazer diferença na minha e na sua vida. Precisamos estar andando nessas pisadas. Sabe, por que andar em santidade? Andar em santidade busca melhorar a versão de si mesmo, segundo o projeto original de Deus. Sabe, andar em santidade não é inventar não, meu irmão. É só você olhar para aquilo que o Senhor fez e buscar ser igual a Ele. Sabe, andar de uma forma melhor, tratar o outro de uma forma melhor, ser um bom companheiro de trabalho das pessoas, você agir de uma forma diferente das pessoas do mundo. O que me leva a andar em santidade? O que te leva a andar em santidade é a proximidade com a fonte. Sabe, quanto mais próximo a Deus, você vai estar mais perto ou mais fácil vai ser andar dessa forma de santidade. Quanto mais perto você está, um caminho de entrega diária é um passo de cada vez. Sabe, esse teu tempo de oração, o tempo que você tira para buscar o Senhor, para você estar na sua casa, 5 minutos, 10 minutos, eu não sei o tempo que você pode dizer para mim que tem. Pode ser que você tenha uma vida corrida, pode ser que você fale, eu não tenho tempo nenhum. Sabe, meu irmão, muitas vezes o meu tempo é antes do banho. Sento lá no trono e tiro meus 5 minutos. Pode ser que, de repente, o teu tempo de 5 minutos seja caminhando daqui até o trabalho, dependendo de onde você trabalha. E é um tempo que você vai estar orando ao Senhor, buscando direções para o seu dia, colocando diante dele aquilo que você tem no coração. Sabe, muitas vezes a gente imagina que para andar em santidade tem que fazer algo sobrenatural, passar 24 horas orando em língua, e muitas vezes a gente não tira 5 minutos. E esse é o grande diferencial, a qualidade daquilo que nós oferecemos para ficar próximo à fonte. A Bíblia diz sobre santidade, ela define santidade como uma separação do pecado e a consagração a Deus. Lá em Levítico 19:2 vai dizer: seja santo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, sou santo. É fácil. Existem alguns princípios e aspectos que eu quero falar a respeito de santidade com vocês, que vai nos facilitar ter esse norte. Sabe, eu quero deixar bem balizado tudo aquilo que eu estou falando para vocês, tudo aquilo que eu estou comunicando, para que a gente possa verdadeiramente, cada vez mais, pegar esses conhecimentos que têm sido liberados. Sabe, irmão, é um estudo dessa palavra, para que a gente possa cada vez mais andar nisso. Um desses aspectos é a natureza de Deus. A santidade é um atributo central de Deus, significando pureza absoluta.
é uma separação do mal e a perfeição divina. Você vai encontrar isso lá em 1 Samuel 2:2, lá em Isaías 6:3. Um outro aspecto é o chamado do povo. Deus exige que seus filhos sejam santos em todas as suas ações, não apenas na aparência. Abra comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1. Obrigado, Pai. 15 e 16. Vai dizer assim. Você abriu aí? Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira. Eu estou lendo na versão King James, tá bom? Pode ser que a minha versão seja um pouco diferente da sua. Vou começar novamente. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A separação é um propósito. Ser santo significa ser separado do estilo de vida pecaminoso do mundo e consagrado para um propósito de Deus. 1 Tessalonicenses 4, abre lá. Vamos brincar aí um pouco de ler a Bíblia hoje. Vamos desfrutar desse tempo junto. Tá, meu irmão, esse passeio aqui que nós vamos fazer tem várias passagens para a gente ler. Fundamental o que nós estamos colocando para vocês esse mês. Colocando um pouquinho de um fundamento daquilo que nós estamos crendo que nós vamos galgar nesse lugar. Estamos colocando uma estaca bem profunda, meu irmão, para sustentar o peso do crescimento, para que lá na frente, sabe, eu vou voltar aqui, pode abrir lá. O Ministério Verbo da Vida parou esse mês para falar sobre sintonia. Não sei se de repente chegou ao conhecimento de vocês, mas sabe, o Ministério Verbo da Vida parou como um todo. Então, as pessoas estão voltadas para dentro da parte administrativa do ministério, tendo reuniões de manhã e à tarde para falar sobre esse tempo de sintonia, organizando para o crescimento do Ministério Verbo da Vida. Sabe, o apóstolo Guto, que é o presidente do ministério, ele entendeu que esse é um mês de parar tudo. Se eu voltar para si, olhar para dentro e organizar para aquele crescimento que vai vir acontecer no Ministério Verbo da Vida. Sabe, hoje ele estava ministrando o pastor João falou sobre egoísmo rompendo o fluxo. Pensa uma mensagem sensacional. Sabe, irmão, eu não sei se vocês, aquelas máquinas de alta pressão de lavar, ele trouxe como um exemplo fantástico. Ele levou aquela parte que fica o gatilho, que você aperta para a água sair. E sabe o que ele queria demonstrar? Porque a máquina... Você liga a água na máquina de pressão, a água vem, quando você aperta o gatilho, ela deve disparar o jato conforme você regula. E sabe, ele trouxe algo fantástico, ele mostrou que aquela peça que estava recebendo a pressão da água não funcionava por causa de um detalhe. Ele começou a desmontar todo aquele mecanismo, porque ele começou a ver que ele tirou uma parte, a parte de baixo funcionou. Então, quando ele apertou, saiu água na pressão. Ele encaixou novamente, tirou uma outra parte, quando apertou, novamente saiu água. Tinha uma terceira parte. Quando ele tirou essa terceira parte, que apertou, a água não saiu. Ele foi observar o que tinha dentro daquele cano que fazia a ligação entre um e o outro. Tinha uma peça pequenininha. Só que ela tem como se fosse uma coisa que reduzia a pressão, para que quando apertasse, a água saísse com pressão. Só que aquela peça estava entupida por causa de barro. Muito tempo usando, a água, a qualidade, infelizmente, não é tão boa, entrou sujeira e obstruiu aquela passagem. Sabe, interrompendo o fluxo. E o que eu quero dizer para você essa noite? O que a gente está falando nesse tempo de santidade é para que o fluxo desse favor do Senhor que está sobre essa igreja, que vai alcançar a sua vida, não seja paralisado. Sabe, que de repente as suas atitudes não paralisem o fluxo daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar sobre a sua vida. Porque de repente você vai falar: rapaz, eu tenho da igreja, sou dizimista, sou ofertante. Por que não acontece? Porque você, se fizer uma avaliação dentro de si, você vai encontrar alguma coisa que está obstruindo esse fluxo. E foi fantástico ver esse exemplo dele. Ele tirou aquela peça, pegou um alfinete, enfiou dentro daquela peça, fez a limpeza,
assoprou, tirou o que estava obstruindo e a peça voltou a funcionar. O que eu quero dizer? Sabe, meu irmão, se existe algo que você precisa ajustar, chegou a hora. Veja o que você precisa verificar aí em termos de santidade. Pai, onde eu estou errando? O que está obstruindo o fluxo daquilo que eu tenho querido para a minha vida? Por que as coisas não acontecem? Por que o que eu tenho declarado não funciona? Pode ser que tenha alguma coisa obstruindo esse fluxo. Pode ser que aquilo que o Senhor liberou para a sua vida nessa estação que nós estamos vivendo esteja obstruído por causa de você. Sabe, irmão, eu não quero ser alguém que vai atrapalhar o que o Senhor tem para essa igreja. Sabe, eu tenho buscado andar de uma forma reta diante do Senhor, para não ser aquele que vai obstruir o fluxo do que o Senhor tem liberado sobre esse lugar. Se a minha parte é andar em santidade, orando, sendo reto com as pessoas, sabe, eu vou buscar cada vez mais andar de uma forma onde eu possa responder o chamado do Senhor na minha vida, nesse lugar. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que cabe a mim fazer. Todos os dias, meu irmão, eu procuro, Senhor, o que eu preciso melhorar? Aonde eu estou errando? Sabe, não tem hora que a gente erra. Pode ser que, de repente, você quer fazer um bem a alguém, você vai errar. De repente, você vai a alguém numa necessidade e você vai socorrer aquela pessoa, mas, de repente, você tinha que, de repente, levar alguém com você e você errou. Mas, sabe, pede perdão para o Senhor, Ele conhece o seu coração e segue. Precisamos parar em alguns momentos, verificar o que precisa ser ajustado e seguir. Não precisamos, meu irmão, você chegou nesse lugar, eu não sei como estava a sua vida no passado, eu não sei o que você estava fazendo, mas se você chegou aqui, sentou, começa a fazer uma análise, mas não fique parado. Você precisa verificar o que precisa ser ajustado e seguir em frente. Existe coisas da parte do Senhor liberada para a sua vida nesse lugar. Existe coisa que você vai tocar nesse lugar que eu não vou chegar. Porque o Senhor confiou a vocês nesse lugar algumas coisas, não só a mim. Pode ser que eu estou aqui por um tempo, ou não. Pode ser que você esteja aqui por um tempo. Mas se esse tempo que nós estivermos aqui nesse lugar, buscarmos fazer de forma excelente, que fomos chamados a fazer nesse lugar, meu irmão, nós vamos ser pessoas diferentes nesse bairro. Vamos andar de forma diferente, vamos andar de forma ousada nesse lugar, vamos andar de cabeça reta. As pessoas vão nos ver como referência, as pessoas vão nos olhar e vão desejar conhecer o que transformou a minha e a sua vida. É fácil? Pode ser que num primeiro momento não seja, mas nós precisamos ser ousados. Foi muito bom poder ouvir o pastor João, poder entender tudo isso com uma forma simples. Sabe? Eu não sei se todos conhecem o pastor João, acredito que a maioria sim. O pastor João, ele foi o pastor presidente da Igreja Sede durante 26 anos, se não me falha a memória. Hoje ele faz parte da diretoria do Ministério Verbo da Vida, e o pastor Tiago assumiu a presidência da Igreja Sede. E ele falou de uma forma tão, sabe, linda, meu irmão, você ouvir ele falando. E a Juliana Borba, a esposa do pastor Tiago, falou sobre assuma, ajuste e avance. Sabe, de repente você precisa assumir algumas coisas, ajustar e vamos embora. Vamos fazer o que tem que fazer nesse bairro. Existem coisas grandes nesse bairro para a gente fazer junto, meu irmão. E eu quero contar com você para aquilo que o Senhor está confiando nesse tempo. Você abriu lá? Eu ainda não. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7, vai dizer assim: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual, cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle, à semelhança do pagão, que não conhece a Deus. Quanto a esse assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertido em toda a certeza, porque Deus não convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Cada vez mais, meu irmão, precisamos andar nisso. E sabe, um fruto dessa redenção é a santificação, é o processo de contínuo de se tornar mais parecido com Cristo, libertando-se do pecado e vivendo de uma forma justa. Romanos 6, 22. A santidade do cotidiano envolve a pureza sexual e renovação da mente, a atitude de amor e amor ao próximo. Efésios 5:3 vai estar falando sobre isso, e Romanos 12, do 1 ao 2. Sabe, são passagens que você pode anotar,
ler, conferir. E, sabe, irmão, a gente precisa pegar essas passagens e conferir e ver que aquilo que está escrito, se é realmente isso. Sabe, muitas vezes a gente recebe uma palavra, vimos informação, mas a gente não confere. A gente não busca ver se aquilo que foi liberado, que vai alcançar a nossa vida e trazer transformação, se realmente é isso que está escrito. Sabe, muitas vezes a gente está sendo roubado porque não conferimos aquilo que é falado para a gente. Ou muitas vezes o que é liberado para nossas vidas. Não paramos para poder verificar aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Sabe, no ano de 2015, eu trabalhava numa universidade. Trabalhei nessa universidade 20 anos. Trabalhei eu e Márcia. Márcia era chefe de secretaria e eu trabalhava no laboratório de informática. 20 anos da minha vida eu passei lá. Entrei com 14 anos de idade, não era cristão, saí de lá com 34 anos de idade. Pedi demissão porque eu abri minha empresa. Sabe, mas aí existiu algo no meio desse caminho. Em 2011, eu me converto. Então, de 94, quando eu entrei na universidade, a 2011 eu vivi uma vida. De 2011 para cá, graças a Deus, eu posso dizer para você que eu procurei sempre andar reto com o Senhor. No início foi fácil? Não. Eu não sei você, mas sabe, meu irmão, você mudar uma rota que eu vivia completamente diferente daquilo que eu passei a viver, e eu fui buscar o Senhor porque eu achei que eu ia morrer. Eu não sei como você foi para buscar Cristo. Eu achei que eu ia morrer. Eu liguei para um amigo meu e falei, rapaz, tu tá onde? Ele, tô na igreja. Eu falei, vou aí. Cheguei lá num culto de homem, eu nem conversei muito. Falei, não, que eu estou precisando aceitar Jesus para mudar minha vida. Eu conhecia o Senhor da minha mãe. Sabe aquela preciosidade que ficava lá de joelho orando? E que eu sabia que existia algo na vida dela que, se onde eu precisasse, eu tinha que buscar o Deus dela. Então, quando eu precisei, eu lembrei do Deus da minha mãe. Fui atrás de alguém que pudesse me ajudar. Era um amigo que vivia na bagunça comigo e depois ele virou crente. Aí eu fui atrás dele, né? Eu vi a vida dele transformada. Eu acho que hoje ele precisa vir atrás de mim. Mas, sabe, eu fiz um rema em 2013 e 2014. Primeiro ano em 2013, segundo ano em 2014. Quando eu terminei o rema, meu irmão, a vida que eu vivia dentro da faculdade, ela já me incomodava. Eu não conseguia mais viver naquele ambiente. Eu trabalhava no Instituto de Medicina Social. Sabe, eu vi muita gente se suicidar naquela faculdade. Muita gente se suicidar. Era um ambiente que, infelizmente, nem se divulgava, porque o índice era tão alto de suicídio naquele lugar. Para você ter uma ideia, uma vez uma pessoa chamou toda a família, falou que era a formatura e ele pulou. Sabe, coisas assim. Mas sabe, aquele ambiente que eu vivia, que antes era sem problema. Vivia naquela bagunça como todo mundo. Gostava daquela vida, meu irmão, como todos eles gostam ainda, muitos deles. Mas aquilo ali não me afetava. Mas quando eu me converto, quando eu tenho um encontro verdadeiramente com a palavra, quando eu começo a ser ministrado pelas verdades que eu estudei no Rema, durante 2 anos, aquilo começou a me confrontar. E aquilo começou a me fazer um mal tão grande que eu não conseguia mais estar naquele ambiente. E eu precisei tomar uma atitude. Foi fácil? Não. Sabe, você ganhar um bom salário. Eu estou falando de 2014 para 2015. 2015, na verdade. Tá, meu irmão? Eu posso dizer que eu ganho hoje o salário que eu ganhava em 2015. A diferença é grande, faz mais de 10 anos. Provavelmente eu estaria ganhando hoje pelo menos 3 vezes mais do que eu ganho hoje. Mas sabe, quando eu tomei a decisão, eu tive paz. E eu fui falar com o meu diretor. A Márcia era chefe de secretaria e secretária da direção. Eu fui falar com ele e falei para ele, rapaz, eu vim pedir demissão, porque não tem mais como não. Sabe, lá naquele ambiente, lá tem uma área que cuidava da parte de homossexualismo naquele lugar. E os banheiros da universidade, todos eles eram à vontade. Você podia ter qualquer um. Ou masculino ou feminino, tanto faz. Então o homem entrava no banheiro das mulheres, a mulher entrava no banheiro dos homens e estava tudo certo. E sabe, aquilo ali começou a me trazer um incômodo muito grande. Você já imaginou você estar lá como um homem no banheiro e de repente está uma mulher do teu lado? Sabe, isso começou a me fazer muito mal. Eu orei ao Senhor, falei, pai, só tem um jeito. Eu preciso sair desse ambiente. Para que eu pudesse, e sabe, meu irmão, eu não tinha a consciência de santidade que eu tenho hoje. Mas eu sempre tive temor ao Senhor.
Eu sempre procurei andar de uma forma reta com o Senhor. Porque eu não sei você, tem algumas coisas que eu tenho no meu coração como desejo. E eu falei, é um trato que eu tenho com Deus. Falei, Pai, eu vou andar de forma reta diante do Senhor. Porque eu quero ver, meu irmão, pessoas cegas voltando a enxergar. Eu quero ver braço crescer. Eu quero ver paralíticos levantar das cadeiras de roda. Se essa parte aqui eu pudesse andar de uma forma reta, eu preciso andar de uma forma justa com o Senhor. Para que essas coisas se manifestem, eu não vou ser alguém que vai atrapalhar isso, não. Pode ser que isso seja uma coisa para o futuro, mas pode ser que esteja chegando. Porque eu venho orando sobre isso há muitos anos. E eu tomei uma decisão de sair daquele lugar. E eu não estou falando para ninguém sair de lugar nenhum. Só estou testemunhando a minha vida. E fique claro, e está gravado. Só estou testemunhando para você o que eu fiz. E eu fui lá e pedi demissão, porque eu precisava sair daquele ambiente que atrapalhava tudo aquilo que eu vivia. Sabe, irmão, eu estava às vezes sentado lá na minha mesa. Eu respondia por algumas coisas. Aí chegava uma menina, brincava. Chegava um menino alegre, brincava. E não era uma situação chata, mas antes, aquelas pessoas, eu brincava, entrava na brincadeira junto com eles, ia para os bares junto com eles, e não tinha problema nenhum. Mas quando eu tomei uma decisão por Cristo, eu não conseguia mais ficar ali. Por exemplo, aqui em Campina Grande a gente tem um favor, né? Se você quiser almoçar em casa, eu não sei você, mas acho que a grande maioria consegue almoçar até em casa. Pelo menos lá onde eu trabalho eu tenho 2 horas de almoço. Eu não sei se é a realidade de todos, mas facilita você almoçar em casa e depois voltar. Lá no Rio, ou você trabalha e fica, se tu voltar, tu não tem como. Eu levava uma vez 1 hora, 1h20 para poder sair da minha casa até o trabalho. Eu trabalhava como se fosse daqui, lá no centro. A 7 km de distância, eu trabalhava da minha casa até a universidade, dava 7,5 km. Eu levava em média 1h30 para chegar lá, todo dia. Então, assim, era uma situação que quando eu fui lá conversar e pedir para sair, eu sabia que eu precisava tomar uma decisão de mudar a minha vida por completo. Então, eu não olhei para o financeiro, não olhei para as situações que poderiam vir, e veio, muitas delas vieram. Mas, sabe, houve um favor do Senhor sobre nossas vidas durante muito tempo. Sabe, a Márcia ela é aposentada do governo do Estado. E teve um ano de 2017, se não me engano. O governo do Estado, ele nunca tinha atrasado. Imagina, a Márcia é aposentada já há algum tempo, trabalhou a vida toda. Aí, de repente, o governo começou a pagar. Pagava 1 mês e devia 4. Imagina, isso durante quase 2 anos. A vida quase virou uma bola de neve. Vende carro, vende não sei o quê, para você poder manter o nome certo, porque a gente fazia parte da diretoria da igreja, precisava andar reto em tudo. Tinha que demonstrar às pessoas que estavam andando bem, e as pessoas, a maioria não sabia da nossa situação. E sabe, da minha casa até a igreja era pertinho. Dava 2h30 de carro. Mas sabe, em nenhum momento a gente murmurou, em nenhum momento a gente reclamou, em nenhum momento faltou o combustível. Vendemos o carro, mas tivemos favor. Minha mãe falou, pega aqui o carro, meu filho, use enquanto você precisar. O Senhor prosperou a empresa que eu abri e eu consegui fechar contratos novos por causa de uma atitude de obediência. Sair daquele ambiente e viver uma vida no Senhor. Sabe, irmão, cada vez mais eu tenho certeza que andar dessa forma é fácil? Pode ser que não. Mas a Bíblia também nos mostra pessoas que andaram dessa forma reta. Então, se essas pessoas andaram dessa forma, eu acredito que eu posso andar. É fácil? De repente, não. Mas Abraão andou, Enoque andou, Noé andou, José, Davi, Daniel, Paulo, Ló. Todo mundo conseguiu andar de uma forma santa. Sabe, se eu pudesse falar para você, não, Jesus Cristo andou. Jesus Cristo é mais... Mas também dá. Porque Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e viveu em comunhão íntima viveu em comunhão íntima e santa. Está lá em Gênesis 5:22. Noé, ele é reconhecido como um justo íntegro entre os seus da época. Gênesis 6:9 vai falar sobre isso. José resistiu à tentação da mulher de Potifar, mantendo-se fiel a Deus, em Gênesis 39. Você está pronto para pegar alguma coisa, arrancar de você, deixar lá e sair correndo para não cometer aquilo? Porque a gente às vezes não lê, né? Se colocando no lugar do outro.
Você já passou por alguma situação que você teve que tirar e sair daquele ambiente e tomar um prejuízo? Porque ele foi preso. Pagou um preço durante um tempo. Mas o Senhor jamais deixou de estar com ele. Sabe, irmão, às vezes a gente vai precisar tirar algumas coisas da vida, mas o Senhor não vai deixar de estar conosco nos lugares. Porque aquilo que você precisa passar, o Senhor é contigo. Sabe, Daniel viveu de uma forma irrepreensível, mesmo no asilo da Babilônia. Está lá em Daniel 6, você pode ler sobre o assunto lá. E cada vez mais, Paulo, após sua conversão, dedicou totalmente a sua vida a Cristo, vivendo em consagração. Paulo era bonzinho, não era? O bicho era bravo, meu amigo. Mas sabe, depois que ele conhece o Senhor, muda completamente. Eu conheci um cara que ele era bravo, meu amigo. Mas depois que aquele rapaz é meu Senhor, pensa num caba bom. Tu olha para ele, tu não diz não. Eu falo, rapaz, quem não te conhece que te compra. Ele fica rindo. Porque eu conheci a criatura antes, né? A criatura era peso. Mas quando ele recebeu a Cristo, teve uma transformação e vive uma vida completamente transformada em santidade. E sabe, é esse o meu desejo, que nós possamos cada vez mais viver essa mudança. Hebreus 12, 14 vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em Levítico 11, 44 vai dizer, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. João 17, 17 diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, cada vez mais, meu irmão, eu sei que essa mudança, essa transformação, ela vai trazer um grande benefício para mim e para a sua vida. Tony Cook, no livro dele, Qualificado, vai falar, faça uma decisão de qualidade, não espere estar num lugar de tentação para tomar uma ação. Reconheça a sua vulnerabilidade. Você não é invisível sobre uma tentação. Temos que ser vigilantes. Lembre-se das consequências dolorosas da imoralidade. Uma delas é trazer angústia àquele que te redimiu. Não viva em função da vigilância dos outros, de uma forma teatral, para aqueles que estão te vendo. O que você não faz na frente dos outros, você não deve fazer quando está sozinho. Tenha temor, a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa. O Senhor aborrece. O temor do Senhor provoca medo só de pensar em fazer contra ele. Lembre-se do perigo não seguir a santificação. E sabe, eu tenho certeza, o pessoal do louvor pode vir, que tem tantas outras coisas que a gente pode falar a respeito desse assunto. Sabe, irmão, cada vez mais esse chamado à santidade, a gente precisa andar cada vez mais nisso. Sabe, o que o homem semear, ele vai ceifar. Precisamos ter uma atitude radical com o pecado. A consequência do pecado é a morte. O fim da estrada está bem sinalizado. Não podemos viver pela carne. São inúmeras advertências. Meus irmãos, o que são de Cristo? Jesus crucificado com a carne, com as suas paixões, sendo santo porque ele é santo. Quando crerem na fidelidade de Deus. Quantos creem na fidelidade de Deus? Há livramento da parte do nosso Senhor Deus, para que possamos suportar. Não vamos falhar como eles falharam. Sabe, às vezes a gente fala, mas fulano errou. Nós não precisamos errar. Você pode ficar de pé? Eu sei, meu irmão, que tem muitas outras coisas que a gente podia estar falando. Meu tempo está acabando. Tem muita coisa aqui que eu anotei. Mas que bom. Eu não sei, sabe, eu tenho certeza que eu fui edificado quando eu fiz esse estudo, quando eu parei para meditar sobre isso. E a minha oração é que, sabe, aquilo que tem parado o fluxo das bênçãos do Senhor sobre sua vida, ela termine hoje. Sabe, se tem alguma coisa que estava impedindo o seu avanço, o seu crescimento, o cumprimento do chamado do Senhor na sua vida. Eu não sei se você está aqui nesse lugar e alguma coisa tem paralisado aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Sabe, assim você fala, Anderson, eu tenho um desejo de crescer, de avançar, mas eu preciso romper com algumas coisas, tem algo que está me prendendo. Sabe, você está aqui num dia certo, na hora certa.
Pode ser que alguém que vai ouvir essa mensagem vai ser abençoado por ela. Mas sabe, está disponível para você agora. Se existe algo que você crê que junto, em oração, nós podemos romper isso. Você pode vir aqui, a gente pode orar com você. Eu creio, meu irmão, que existem coisas liberadas da parte do Senhor para mudança, para transformação. Eu sei que o Senhor tem coisas preparadas para nossas vidas nesse tempo. E eu e você fomos chamados para essa mudança. Se você está aqui e ainda não aceitou o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, também é um primeiro passo. Sabe, irmão, às vezes nós estamos ouvindo palavras, ouvindo, mas não tomamos a decisão por Cristo. E existe uma mudança para acontecer na sua vida se você está aqui. Ou se você ainda não é batizado no Espírito, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, sabe? Esse tempo que você para a edificação, orando em outras línguas, sabe, um momento de refrigério, quando você não sabe o que fazer, a oração em línguas é aquele socorro bem presente. Você vai estar orando e ninguém vai estar compreendendo. Você pode orar baixinho no seu canto, você pode orar sentado no seu trabalho digitando. Se você tem o desejo de estar orando em outras línguas, sabe, não sou eu que vou te ensinar. Quem vai te dar as línguas é o Espírito. Eu vou te auxiliar nesse falar em outras línguas. Ou se você chegou com alguma enfermidade, você não precisa sair daqui do mesmo jeito. Porque o Senhor levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, como está em Isaías 53. Obrigado, Pai. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, Tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Diga assim: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, Tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, aleluia. Podemos sentar. Que palavra maravilhosa. Uma grande construção para mim, para você. Ser edificado sempre nessa palavra. Ter um vaso, um servo que traz uma palavra dessa. Aleluia. Gostaria que você abrisse aí para a gente continuar nessa mesma unção, nesse mesmo parâmetro. Em Gênesis 28. Gênesis 28, 22. Hora dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Nós vamos. Quem achou, diga: estou crescendo. Quem não achou, diga: eu estou crescendo também. É assim. Antes dizia assim: ai de mim, né? Não, nós estamos crescendo tudo junto. Alguém achou ou não? Amém.
E em Gênesis 28, 22 diz o seguinte: esta é uma pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de todo o que me deres, certamente darei o dízimo. O pastor estava falando aqui, estava vindo uma série de imagens, de tempo na mente, quando eu vi o vídeo lá do Verbo, da sede, todos os irmãos rodeando aquele terreno, coisa grandiosa, maravilhosa, porque eles plantaram para hoje alguns que tivemos lá na sede colher. Ei, meu irmão e minha irmã, nós vamos plantar hoje. E vai chegar uma época que nós vamos olhar e vamos dizer: eu fiz parte daquela pedra, eu fiz parte daquela construção, eu fiz parte daquela árvore, porque nós somos uma árvore cheia de raízes, que ela vai subir. Eu creio que o pastor está falando, eu pego junto com ele. Ela vai subir essas ruas, ela vai bater nessas portas, e as sementes vão descer para procurar o local correto para beber água. Porque se você prestar atenção, uma árvore, ela não bebe água em cima, ela vai beber lá embaixo. Assim? E de tudo que nós temos a ganhar do Senhor, certamente trazemos o dízimo. Traga seu dízimo com alegria, com felicidade, com unção, porque isso é uma parte que Jacó colocou Deus à prova. Mas se você ler mais na frente, você vai ver o quanto ele cresceu. E Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. E tudo que você plantar, certamente nós vamos colher. Pegue seu dízimo, sua oferta, coloque na sua mão aí. Creia somente na planta que você está colocando nessa semente, e pode esperar o bom fruto, viu? Pai, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti, Pai, nossos dízimos, as nossas ofertas, como um fruto, Senhor, do amor que temos pelo Senhor, por esse momento tão grandioso, para que essa obra cresça, essa obra avance cada vez mais. Dá entendimento a Teu servo, Senhor, para tudo que ele for fazer, tenha temor e tremor. Tudo ele seja orientado por Ti, Senhor. Os recursos que vão entrando cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja a videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra estremeceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. O pastor fazia e a bandinha acompanhava. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui?
Amém. São filhos do fogo. Quem gosta de aviso? Tem uns avisos aqui maravilhosos, viu? Tem um aviso aqui que não dá certo para os homens, não. Pelo menos eu passei por uma experiência muito grande, né? Mas tem um aqui que ainda dá certo. Tem um curso de barbeiro. É esse mesmo? Na minha época era cabeleireiro. Ou barbeiro. Barbeiro é até aquele bichinho, né? Que se pegar, a gente que bufa. Mas vai ter um curso aqui de barbearia, né? Com Isabelle. Isabelle, meus irmãos, é nossa irmã aqui, essa menina linda, ó. Casado com esse jovem, deu uma sorte tremenda, viu? Ele só tá assim arrumado porque ela é de... exatamente o que a Bíblia diz. Barba, cabelo e bigode. Né? É o prato completo. Lava, passa e olha, deixa assim. Ixi. Quem se interessar por esse curso de barbearia, né? Procurar nossa irmã. Isso é uma profissão muito boa. Eu mesmo fui criado com essa profissão. Não segui, mas eu tenho uns tracinhos, né? Nosso papai ensinou, a gente maneja um pouquinho da tesoura. É muito bom, uma profissão maravilhosa. E temos também um outro curso, esse realmente não dá para os homens. Eu passei a experiência porque a minha querida, aquela mulher linda ali, ó, ela foi fazer as unhas, quando voltou eu estava maquiado, pintado, cabelo colorido, justamente por causa de um curso de maquiagem. Vai ser feito pela nossa irmã aqui, a Cid não, Cid é o outro. A nossa querida irmã, faltou o nome agora, mas vai dar certo. Anaí. Isso. Obrigado. E aqui nas quartas-feiras, não, na segunda-feira, a partir das 19 horas, tem jiu-jitsu. Esse não tá certo mesmo? Eita. Me perguntaram um nome diferente, mas... Às 19 horas, feminino. Nas quarta-feiras, 18 e 19 horas, né? Masculino. E no sábado à tarde, mistura todo mundo. Isso quer dizer que o homem apanha. No próximo sábado, teremos o café da manhã? Bom, é que tá trocado aqui, ó. Foi o ponto. Vai ter um encontro dos homens, né? Agora sim, esses homens vão trazer homem, porque você tem que convidar, meu irmão. Convida o homem para vir. Convida aquele cabo que está em casa só ficando igual a cadeira, no canto. A mulher passa e diz, olha, está igual a móvel velho. É esse que tem que convidá-lo. Para ele ver o valor que ele vai encontrar aqui. E o crescimento e a mudança que ele vai fazer em casa. É o culto dos homens. Aí depois, quando terminar, a mulher não pode ficar sabendo. Eu não posso falar que o pastor proibiu que vai ter um churrasquinho, né, com os homens. Tem mais aviso? Tem. Culto de homens. Não sabe se o pastor vai ser o nosso irmão Tiago. É isso mesmo? Tiago Sampaio. Vai ter evangelismo com a escola de missões. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Essa escola vai trazer semente ou não vai? Eu creio. Vai ser sábado às 14 horas. E no domingo às 18 horas, curso de celebração com o pastor Helmiton. Filho, Helmiton não, é o Helmiton mesmo, né? Que é o filho do pastor Helmiton. Helmiton filho. Do Helmiton, do pastor da estação. É isso mesmo. Lembra que oração por Deus. Amém? Não, isso aí passa. Porque eles vão estar tudo com barriga cheia do churrasco. É só o café da manhã só para as meninas. Às 9 horas, cafezinho da manhã. Uma boa e maravilhosa comunhão. Com certeza, venha e aproveite. Amém? Então vamos ficar de pé.
Quem foi abençoado com essa palavra, então seja abençoado na prática dessa palavra. Fala aí pelo menos com 35 irmãos que você não falou ainda. Desejo uma noite de bênção a ele, de favor e graça. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra estremeceu. Uou, uou, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra estremeceu. Uou, uou, a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus.